Começa agora. Jornal da Mercosul. Apresentação, Denian Couto. Daí, pessoal, tudo bem? Muito bom dia. Começa agora o Jornal da Mercosul, o principal rádio-jornal de política do estado do Paraná. Nós vamos juntos, na próxima hora, passar a limpo os fatos do momento, com muita informação e opinião no seu rádio. Vamos iniciar a semana bem informados, de uma forma gelada também, todo mundo virando picolé, hoje em Curitiba e em boa parte do Paraná. Nós falamos para Curitiba, Londrina, Icaraíma, Guaíra e Cerro Azul e transmitimos também pelos canais do Jornal da Mercosul nas redes sociais. Pietro De Lázari, qual a temperatura nesse momento, Pietro? Bom dia, Denian, bom dia a todos, uma ótima segunda-feira. Curitiba, neste momento, tem 1 grau com sensação térmica de -4. A mínima para esta segunda-feira é de -1 e máxima de 13 graus em Curitiba. Tá frio, né? Tá frio. Ô, louco, abre meu mic aí, Rafa. Tá melhor agora? Então, fechou. -3 graus, diz o meu celular aqui, -4 diz o celular do Pietro. De qualquer maneira, tá uma beleza, né? Frio. Como diria o governador Ratinho Júnior, um frio do Janho, para abrirmos a semana nesta segunda-feira. Como é que o pessoal entra em contato conosco, hein, Pietro? Você pode participar do jornal pelo nosso WhatsApp, 41 999809290. Vou repetir, 41 999809290. Você pode mandar mensagem de texto ou de áudio. Alô, falando para teste. Tá bom ou não tá bom? Agora sim. Será? Tô achando meio fraquinho, hein? Mas vamos nessa. Estamos no ar graças ao apoio de FOLMED, proteção e segurança em descartáveis cirúrgicos. Retina Curitiba, centro de tratamento especializado de doenças da retina. Kassai Odontologia, seu sorriso é a nossa especialidade. Também conosco, aqui no Jornal da Mercosul, CD Automóveis há 23 anos no mercado, líder em financiamento e refinanciamento de veículos. Seguindo seus passos, um novo conceito de moda para toda a família. Chegamos! Jornal da Mercosul. Apresentação, Denian Couto. Muito bem, vamos abrir o Jornal da Mercosul falando do presidente Jair Bolsonaro, que recebeu alta neste domingo e conversou com jornalistas na saída do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. Durante a entrevista, Bolsonaro disse que retorna ao trabalho na presidência na manhã de hoje e se encontrará com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para tratar dos temas da Covid-19. Vamos ouvir o presidente. Eu não deixei ele trabalhar aqui. Conversei com vários ministros, paguei missão para vários ministros. Tá? Vou pegar o Queiroga amanhã, vou conversar com ele. Eu vou estar na presidência amanhã. Quanto tempo, presidente? Eu vou estar direto na presidência. Mas ali é melhor. Essa semana estava reservada para mim como mais light, né? Quando eu não sabia do problema ainda, para poder ver se podia fazer um mês expediente com a família, porque a gente não tem férias, não estou reclamando não. Mas eu vou continuar despachando. Mais que despachar, eu vou visitar o ministro. Eu gosto de pegar o ministro, conversar com o ministro pessoalmente lá na sala dele. O presidente Jair Bolsonaro também voltou a criticar a CPI da pandemia. Ele disse que se aparecer corrupção no governo, ele será o primeiro a buscar uma maneira de apurar. Vamos ouvi-lo. A CPI daqui fica o tempo todo me acusando de corrupto por algo que eu não comprei, algo que eu não paguei. E quem paga na ponta linha é alguém lá do Ministério. É todo dia uma narrativa, é a CPI da cloroquina, do gabinete paralelo. Eu conversar com uma pessoa agora passou a ser gabinete paralelo. Como se eu não tivesse autoridade, tinha que mudar alguém de ministério, mudar. Agora eu sempre buscar essa solução e não buscar um inferno. Querem derrubar o governo? Eu já disse, só Deus me tira daquela cadeira. Será que não entenderam que só Deus me tira daquela cadeira? Se aparecer uma corrupção em meu governo, eu ser o primeiro a buscar maneira de apurar isso aí e deixar na mão da justiça para que seja punido esse possível responsável. Bom, tem mais um trecho do presidente Jair Bolsonaro em que ele defendeu o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Vamos ouvi-lo. Se fosse algo secreto, negociar algo superfaturado, ele estaria dando uma entrevista, meu Deus do céu, ou estaria escondidinho lá no porão do Ministério.
É só analisar isso aí. Além dos filtros do Ministério, tem a CGU, tem o TCU. Não tem como você fraudar no nosso governo. É igual vocês acusaram o Pazuello de querer comprar Covaxin com 1000% de superfaturamento. Não existe isso, não existe, absurdo. É motivo de orgulho para mim, para saber que todos esses possíveis contratos, né, não deram mais que um passo. E foi plotado que existia irregularidade. Eu sempre determinei para o Ministério da Saúde comprar vacina, 2 condições: passar pela Anvisa e só pagar depois que chegar. Bom, esse é o presidente da República falando a respeito desses temas que, na verdade, não tem nenhum fato novo. Ele apenas repetiu aquilo que nós já estamos acostumados a acompanhar nas manifestações anteriores do presidente. Agora, me parece que o fato que nós precisamos prestar atenção na manifestação de Bolsonaro foi o que ele disse sobre a aprovação da LDO e o fundão eleitoral de 6 bilhões de reais. Vamos ouvi-lo. Conversei com o Lira, tem colaborado bastante conosco, né? O projeto está pronto agora, cada estado fixe nominalmente o valor do seu ICMS. Quando tu chegar no posto de gasolina e ver que a gasolina no Brasil está custando em média R$ 1,90 na refinaria, não pode chegar a 6, 7 na ponta da linha. Quem é o vilão da história? O imposto federal, que é um valor nominal, eu não reajustei desde quando peguei do Temer a presidência. Os parlamentares aprovaram a LDO. É um documento enorme, com vários anexos. Tem muita coisa lá dentro, tá certo? Agora, muitos parlamentares tentaram aí destacar essa questão. O responsável para aprovar isso aí é o Marcelo Ramos, lá do Amazonas, vice-presidente. Ele que fez isso tudo. Que se tivesse destacado, talvez o resultado teria sido diferente. Então, cobre em primeiro lugar do Marcelo Ramos. E quem está atacando parlamentares que votou o fundão, isso não é verdade. Teve a votação da LDO que interessava para o governo. Então, num projeto enorme, alguém botou lá dentro essa casca de banana, essa jabuticaba. Agora o parlamento descobriu, foi tentado destacar para que a votação fosse nominal para essa questão. E o presidente Marcelo Ramos, do Amazonas, pelo amor de Deus, o estado do Amazonas tem um parlamentar como esse, pelo amor de Deus, o estado do Amazonas, né? Ele atropelou, ignorou, passou por cima e não botou em votação um destaque. Obrigado aos parlamentares que votaram a LDO, todos eles estão sendo acusados injustamente de ter votado esse fundão. E eu sigo, né, a minha consciência, sigo a economia e a gente vai buscar dar um bom final para isso tudo. Bom, o presidente da República, ele usa de uma expressão como se fosse culpa de um deputado o fato de não ter havido destaque da votação em separado do tema do fundão. É uma meia-verdade, não é uma verdade inteira. Você pega um fato e tenta justificar o voto em favor da Lei de Diretrizes Orçamentárias com o fundão embutido como uma leitura equivocada. É uma meia-verdade. Mas o que se percebe no presidente da República é a enorme dificuldade de falar o que vai fazer. Então, pelo que se percebe da fala do presidente, ele é contra o fundão. Pelo amor de Deus, o Amazonas tem um parlamentar desse. Pelo que se percebe, ele é contra o fundão eleitoral, certo? Certo. Pois a caneta do presidente Bolsonaro é cheia de tinta para vetar esta parte da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Veta, presidente. Mais forte do que qualquer discurso que venha a ser dado nesse sentido é a possibilidade de veto que cabe ao presidente. A Constituição diz que o presidente da República tem direito a veto em projetos de leis aprovados pelo parlamento em 2 hipóteses. Se entender que o projeto de lei é inconstitucional, o que não é o caso, e segundo, se entender que o projeto de lei está em desacordo com o interesse público. Se não houver interesse público no projeto, o presidente da República pode vetar e apresentar as razões para o veto. Então, antes de atacar o parlamentar, que não vale nada, esse parlamentar lá do Amazonas, e antes de fazer discurso para tentar proteger aquele ou aquele outro, o que cabe ao presidente da República é vetar o fundão eleitoral. O veto tem prazo determinado,
15 dias úteis a partir da aprovação. Então, em 15 dias úteis, o presidente da República tem que vetar ou não o projeto. Se não vetar o projeto de lei, a lei de diretrizes orçamentárias será sancionada. E aí vai virar lei. Mas o presidente da República pode, ele, sem precisar de ninguém, vetar esta parte da LDO. O presidente falou em veto na manifestação? Não. Ele culpou um deputado. Mas o que passou, passou. Agora, a bola está com o presidente da República, Jair Bolsonaro. Agora é a hora do vamos ver. O que eu espero que o presidente faça é vetar o fundão eleitoral. Porque o fundão eleitoral é um escárnio, é uma excrescência, é um absurdo, é um descaso com o cidadão, com o pagador de impostos. E, sobretudo, é imoral. Então, esse fundão eleitoral, ele vem alicerçado na imoralidade. Portanto, em total desacordo com o interesse público. O presidente da República pode simplesmente vetar esta parte. Denian, ele pode vetar só um pedacinho da LDO? Pode. O veto presidencial pode se dar no todo ou em parte. Ele pode manter a LDO inteira e vetar apenas a parte do fundão. Portanto, não há qualquer justificativa para que o presidente da República não vete. Porque ele deu um discurso há pouco, que ouvimos aqui no jornal, de que esse fundão aí, nós vamos dar um bom termo, um bom final. O que é o bom final para o cidadão? De que ele seja vetado. Então, a partir de agora, a bola é do presidente. E nós não, como cidadãos, não vamos aceitar qualquer tipo de comportamento que não seja o veto. Agora é a hora do vamos ver. Agora é a bola na marca penal. E tem que bater e fazer o gol. Se não vetar, daí a gente vai entender qual é o jogo que está sendo feito em Brasília. O presidente da República, Jair Bolsonaro, tem apenas uma possibilidade: veto. Se não vetar, ele vai concordar com o fundão eleitoral. E não adianta transmitir ao Poder Legislativo: não, é isso que o Legislativo quer, eu vou respeitar. Não, a Constituição mesma, ela própria, dá o mecanismo do veto ao presidente. Portanto, ao presidente cabe vetar se entender que o projeto é contra o interesse público. Se o presidente não vetar, é porque ele concorda. Não tem essa de, vai respeitar. Não, o veto não é desrespeito. O veto é um instrumento do processo legislativo que cabe justamente a corrigir esse tipo de distorção. Então, ao presidente é veto ou veto. Senão vai ser concordância. E a hora do vamos ver está correndo já no tic-tac, né, Pietro? Porque vai esgotar o período dos 15 dias úteis e aí vai ter que falar. Diga lá. E qual é o possível prejuízo político caso o presidente Bolsonaro... Teu mic tá... Não está funcionando? Não. Teu mic tá bem complicado. Daí é o seguinte, o Pietro pergunta, qual é o prejuízo político? Que tipo de ônus político terá uma eventual decisão do presidente da República em não vetar o projeto? Ora, talvez para os bolsonaristas que acreditam até na história da carochinha, haja prejuízo nenhum. Para o cidadão que quer um Brasil melhor, será imperdoável. Imperdoável. Só para você ter uma ideia, a aprovação do aumento do fundão eleitoral para quase 6 bilhões de reais deixará ainda mais ricos os partidos que têm as maiores bancadas na Câmara dos Deputados. De acordo com a projeção publicada numa reportagem do jornal O Globo, o PSL e o PT, que tem o maior número de parlamentares na casa, irão triplicar os recursos que receberam nas eleições de 2020. Juntos, os dois partidos receberiam mais de 1 bilhão de reais. 1 bi a ser dividido pelo PT e pelo PSL. Nós estamos dispostos a dar 1 bilhão de reais para o PT e para o PSL fazerem campanha? O MDB, por exemplo, passaria a ter direito
a 424 milhões de reais. O PSD do governador Ratinho Júnior, 389 milhões de reais. O PP do deputado Ricardo Barros, 383 milhões de reais. E o PSDB, do Aécio, do Fernando Henrique, 376 milhões de reais. PSDB do Dória e do Eduardo Leite. Ao todo, 11 dos 33 partidos devem receber no ano que vem uma fatia superior a 200 milhões de reais. Você tem ideia disso? Você tem ideia da barbaridade e do descaso com o interesse público que significa esse fundão eleitoral de quase 6 bilhões de reais? Então só há um caminho, o veto presidencial. Agora, se vai vetar ou se não vai vetar, pelo menos tem prazo, 15 dias úteis. E a partir de agora vamos estar atentos àquilo que for a decisão do presidente. O presidente da República ontem teve a faca e o queijo na mão para dizer ao Brasil, eu vou vetar. Disse? Não, não disse. E daí? São 7h16, 7h16. Esse tema do fundão nos irrita, né? Nos irrita profundamente. Pô, tá. Sensação térmica de -4 em Curitiba. Pietro, dá uma procurada aí nas temperaturas em Londrina e Guaíra, só pra gente ter uma ideia de como que tá no norte do Paraná. -4 graus de temperatura, a gente saindo para trabalhar. Aí num aperto danado no orçamento, pandemia, medo de Covid, falta de vacinas. E os senhores deputados e senadores acharam um jeito de embutir na lei de diretrizes orçamentárias 6 bilhões de reais para pagar a campanha política. Essa gente é imoral, gente suja. E essa desculpa aí do presidente, teve muita gente que votou a LDO com o governo, a culpa é de quem não aceitou a votação em separado. Bom, se não saiu a votação em separado, tinha que ter votado não. Tinha que ter votado não a LDO. Sabe, tem muito deputado que está dando esse discurso aí. Não, eu queria votar a parte do fundão eleitoral em separado. Como não separou, eu votei sim. Então, você votou a favor do fundão. Desculpa esfarrapada. Se tem uma partezinha do projeto, uma partezinha que não serve, a tua obrigação, senhor deputado, é votar não. Não pode deixar passar. Então, aqueles que votaram sim na LDO, eles são responsáveis, sim, pela aprovação do fundão. São responsáveis. E cabe ao presidente o veto. E aí agora a gente vai ver como que se dá a relação entre a presidência da República e o Congresso Nacional quando o tema envolve o interesse deles mesmos, né? De ter dinheiro para fazer campanha política. Vamos com os ouvintes que mandam no jornal. Diga lá, Pietro. Antes dos ouvintes, vamos com a temperatura. Nada? Diga lá, só me fala a temperatura aí. 3 graus em Londrina. 3? 3 graus. 3 graus em Londrina? Tem ideia da friaca? Do frio do Janho, que está no nosso Paranazão? Guaíra, 1 grau. Guaíra, 1 grau. 1 grau em Guaíra. Vai virar todo mundo picolé lá na região de Guaíra. Um abraço grande Icaraíma, 4. a todos os ouvintes. 1 grau em Guaíra, 4 graus em Icaraíma, 3 graus em Londrina, 1 grau em Curitiba, com sensação térmica negativa neste momento. 7h18 agora. Você está ouvindo Jornal da Mercosul. Jornalismo sem medo de dizer a verdade. E você pode mandar a sua mensagem para cá no 41 9980 9290. 9980 9290. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, voltou a afirmar que toda a população adulta deve ser vacinada com pelo menos uma dose até setembro e voltou a falar sobre a volta às aulas. Vamos ouvir o ministro. O mês de julho nós temos uma previsão de 40 milhões de doses, o mês de agosto 60 milhões de doses. Da forma como a campanha está andando, acreditamos que em setembro teremos
100% da população acima de 18 anos vacinado com a primeira dose da vacina e 50% vacinado com a segunda dose, né? Eu falo da população vacinável, que são 160 milhões de brasileiros. Por outro lado, o Programa Nacional de Imunização, com a sua Câmara Técnica, estuda ampliação de outros subgrupos, como, por exemplo, os adolescentes, né, de 13 a 18 anos com comorbidades. Ainda não há uma deliberação sobre esse assunto, mas é um tema que está sendo discutido, porquanto a vacina da Pfizer tem uma autorização para esse fim da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Eu aproveito a oportunidade para lembrar do retorno às aulas, né? É fundamental que agora em agosto se retorne às aulas. Não se pode fechar as escolas por 1 ano e meio com um prejuízo aos alunos, sobretudo aqueles que não têm acesso ao ensino à distância. E o ministro Marcelo Queiroga ainda falou sobre os estudos para uma terceira dose das vacinas contra a Covid-19. Vamos ouvi-lo. Óbvio que nós estudamos a possibilidade de uma terceira dose, mas isso tem que ser baseado nas evidências científicas que surgem, né? Então não é o momento ainda de se falar em terceira dose quando temos menos de 30% da população vacinável com a segunda dose. A prioridade é avançar na primeira e na segunda dose. E aí, no momento adequado, com a base científica mais sólida, se estuda como será um eventual reforço. E tem razão o ministro Queiroga, né? A gente aí lutando para a primeira dose na população e a discussão da terceira dose pontuando parte do noticiário. Não tem nem cabimento, né? A população ainda não foi imunizada nem com uma dose só. Imagina se falar em terceira dose, né? Temos que aplicar a primeira dose em todo mundo, depois a segunda dose na sequência e depois a terceira logo ali adiante. Diga lá, Pietro. Vamos com os nossos ouvintes aqui no Jornal do Mercosul. Vamos lá. Tem participação do Tiago aqui de Curitiba. Bom dia, Pedro. É uma vergonha em um ano que o Brasil está passando com dificuldades, né, com relação ao Covid, e vários comerciantes e cidadãos desempregados. Aí você tem um aumento do fundo eleitoral que serve simplesmente para fazer campanha política em 2022. Eu não acredito que isso pode ser aprovado, e se isso for aprovado, é um verdadeiro absurdo. É cuspir e dar um tapa na cara do cidadão brasileiro. Não é possível. A gente precisa anotar esses nomes de quem aprovar isso e não votar em 2022. O brasileiro precisa anotar isso muito bem e não votar em 2022. Principalmente nesses partidos como o PT e o PSL, que dobraram o número de dinheiro em caixa, né? Eu acredito o seguinte: se a pessoa quer ser candidata, precisa tirar do próprio bolso. Abraço, bom dia a todos, Thiago do Portal. Muito bem. Vamos com o próximo ouvinte aqui no Jornal da Mercosul. Muito bem, dele. É isso mesmo que nós esperamos de você. Bom dia. Bom dia a todos. Realmente é uma brincadeira, é uma falta de respeito, é uma sacanagem o que esses políticos estão fazendo. Só tem uma solução para isso aí, só. Marcar quem é que votou a favor, que votou sim, mesmo que o presidente vete. Saber que são esses crápulas que fizeram isso. E, no voto, vamos tirar essa gente. Parabéns, Délio. É isso aí. O seu jornal, por isso que se estabelece cada vez mais, se afirma cada vez mais pela lisura e pela imparcialidade. É isso mesmo. Parabéns. Povo, olhe o pessoal que votaram sim. E risque do mapa esses políticos crápulas. Bom dia. Valeu, bom dia. E é isso aí mesmo, né? A gente tem que estar muito atento a não levar esse passa-moleque. Porque é um passa-moleque mesmo o que falou o presidente, né? O presidente da República falou, eles quiseram votar de um jeito e votaram de outro. Não existe isso, né? Não existe o votar de um jeito e sair o resultado de outro. Isso é fantasia. Você sabia o que estava no texto da LDO. Se tem uma parte do texto da LDO com este grau de problema, que é a aprovação de um fundão de 6 bi, vai lá e vota não. Eu votei sim porque eu queria votar o destaque. Tá.
Então a gente vai começar a acreditar em história da carochinha. Vários falaram isso, vários. E isso não cola. Quando você dá o seu voto sim ou o seu voto não, você fica comprometido com aquilo que está aprovado lá. Dá para corrigir. De que maneira? Com o veto do presidente. O presidente da República pode corrigir essa questão. Vai lá e veta. E aí depois a análise do veto volta ao Congresso Nacional só da parte vetada. E aí nós vamos saber quem é quem. Daí nós vamos ver qual é qual e quem é quem. Mas para que isso ocorra, o presidente da República tem que se investir de coragem e fazer aquilo que a população brasileira espera dele. Veto no fundão eleitoral. Vamos ver. Eu não tenho convicção de que o presidente da República vá vetar o projeto. Eu admito a vocês que quem quer vetar já fala ali na largada, na saída do hospital. Aqui, ó, é comigo, agora é veto. Aquela conversa de nós vamos ver qual é o bom fim? Não, né? Quem quer vetar, veta e já avisa e já veta já. Nem espera os 15 dias, já veta no primeiro dia. Para não deixar o tema prosperar. E aí, Pietro? Tem mensagem do nosso ouvinte Reginaldo aqui no Jornal da Mercosul. Vamos ouvir. Bom dia, Daniel. Bom dia, Prieto. Londrina tá frio, hein? 3 graus. Sensação térmica de -1. Tem gelo em cima dos carros aqui na Baixada. Vamos aquecer aí, gente. Tenha um bom dia para vocês aí. Você consegue ter ideia de que tem gelo em cima do para-brisa dos carros em Londrina? É, amigo, tá gelado. Mas o tempo tá bom, né, Pietro? Tá tempo seco no Paraná, né? Tempo seco, sem previsão de chuvas para esta segunda-feira e terça-feira, então teremos aí o início de semana sem chuvas, pelo menos aqui no estado do Paraná. Legal. Você sabia que já existe tecnologia 3D para cirurgias da retina? A Retina Curitiba é um centro avançado de diagnóstico e tratamento de doenças que atingem a retina e o vítreo. Retinopatia diabética, degeneração macular e descolamento de retina são quadros que podem causar cegueira e necessitam atenção imediata. Ligue para 3242-0108 e agende a sua consulta. 3242-0108. Responsável técnico Dr. João Guilherme de Moraes, CRM 16712, Paraná. Quem também está conosco é a Kassai Odontologia. Quero te indicar a Kassai Odontologia. Você precisa ir ao dentista para qualquer atividade, qualquer função. É questão clínica, fazer limpeza, o atendimento à saúde bucal, ou é para fazer atendimento estético, clareamento dentário, pequenas cirurgias, procure a Kassai Odontologia, do Dr. Luciano Kassai. A Kassai Odontologia está no Facebook, Kassai Odontologia, ou no Instagram do Dr. Luciano Kassai. Anote aí o telefone, 99667-4255, 99667-4255. Kassai Odontologia, seu sorriso é a nossa especialidade. Seguindo seus passos é uma loja que vai além de looks iguais, que tem o conceito de criar memórias afetivas de histórias familiares. A Seguindo Seus Passos está no Instagram. Entre agora lá no Insta da Seguindo Seus Passos e veja que bacana a inteligência da loja. De como é possível você empreender a partir de uma ideia muito bacana de construção da família. Se você defende a família, como esse jornal também defende, prestigie a Seguindo Seus Passos em Seguindo Seus Passos 123 no Instagram. O WhatsApp é o 999054976. A Seguindo Seus Passos fica no Shopping Via Coleg, na Avenida Erasto Gertner, número 113, no Bacaxeri. Jornal da Mercosul. Apresentação, Denian Couto. E daí, Pietro? A partir de hoje, voltam as aulas presenciais em 100 escolas da rede municipal de Curitiba. O retorno será no modelo híbrido, ou seja, parte dos alunos permanece em casa e outra parte vai para o colégio. As outras escolas e creches, de forma gradativa, a partir de 2 de agosto, também adotam esse modelo. Esse retorno é para 7.000 alunos de 100 escolas e creches que fazem parte do projeto Leia Mais. São crianças em situação de vulnerabilidade social e com mais dificuldade de acesso ao ensino remoto. Vamos ouvir a secretária de Educação aqui do município de Curitiba, Maria Silvia Bacila.
São crianças e estudantes que foram avaliados e identificados, né, com a necessidade de que estejam primeiramente com esta mediação pedagógica, preferencialmente presencial. No entanto, não há uma obrigatoriedade nesse sentido. No protocolo, uma das questões que nós temos identificou uma sala, fecha aquela sala. Pode ser que seja uma sala, pode ser que seja a escola. Quem vai dizer é o distrito sanitário, porque depende do risco, depende da quantidade de pessoas que tiveram contato, né, com aquelas crianças. Essa secretária Maria Silvia. Então, hoje, serão retomadas as atividades em 50 escolas do município de Curitiba e 50 CMEIs, que são os Centros Municipais de Educação Infantil. Os CMEIs são as creches e as escolas são os colégios públicos municipais. O começo, ele não é de aula regular, é apenas um programa de reforço, uma espécie de reforço escolar naquelas crianças que estão com dificuldade de leitura e de aprendizagem. Então, não é a retomada central das aulas. A retomada das aulas mesmo, em todas as 400 unidades escolares aqui da capital, esta retomada está prevista para o dia 1º de agosto. Então, é um começo muito tímido, mas é uma largada. A Câmara Municipal de Curitiba criou uma frente parlamentar para o retorno seguro às aulas. São 17 vereadores que integram essa frente parlamentar. E os 17 vereadores vão visitar as 100 escolas. Houve uma divisão nas escolas. Na sexta-feira nós fizemos já algumas visitas. Hoje eu farei algumas visitas, amanhã também, para ver qual é a situação para a retomada das aulas. Se há máscaras para professores e alunos, se há álcool em gel disponível, material de limpeza e estrutura, separação das carteiras para dar possibilidade aos alunos estudarem sem risco de contaminação. Nas primeiras escolas que foram visitadas, há plena e total condição à retomada das aulas. O que o sindicato dos professores da rede municipal tem feito é tentar criar qualquer tipo de embaraço para não permitir a volta às aulas. Se depender do sindicato, nunca mais vai ter aula. Não tem, é motivo de fazer disputa política. Então, se depender do sindicato, não volta. Mas o que nós estamos observando é de que há condições para a retomada e esperamos que hoje já tenha uma certa normalidade na rede municipal de ensino em Curitiba e de que, a partir de agosto, tenhamos aula a aula com todos os professores, com os alunos e de que possamos equiparar a educação pública à educação privada, que está com aula regular e normal na rede aqui da capital. 7h32 agora. Jornal da Mercosul. Jornalismo sem rabo preso com ninguém. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a questão das vacinas aqui na capital e no estado do Paraná. Antes, vamos com os ouvintes que mandam no jornal. Diga lá, Pietro. Tem participação do nosso ouvinte Darli, ele fala de Londrina, lá no norte do estado. Vamos ouvir. Bom dia, Denian. Bom dia, Pietro, Darli Bispo, Londrina. Para quem da nossa época aí, né, Denian? Lembrar dos modelos antigos, o momento não é fácil que estamos vivendo aí já a variante 1, né? A variante 2. E para quem não se cuidar, pode pegar aí no final o Zé do Caixão. E agora esses deputados ressuscitaram também o LDO, né? Corcel LDO. Para quê? Para que eles venham ter uma vida aí com Del Rey. Ei, Brasil, hein? Bora! Trabalhando, um abraço. Tá animado o nosso ouvinte lá de Londrina, o Darli. O que mais, hein, Pietro? Rafael, solta a participação do nosso ouvinte Ricardo, aqui de Curitiba. Bom dia, Pietro. Bom dia, Denian. Ricardo do Bairro Alto. Como diz os conterrâneos do Denian, lá no Rio Grande, hoje tá frio de reguear Cusco. Cara, esses políticos do Brasil têm certeza que o brasileiro é trouxa, cara. Não tem outra explicação. Um país com milhões de desempregados, gente morrendo, empresas falindo,
Os caras querem 6 bilhões de reais para fazer campanha política. Nós só temos uma saída, só tem uma alternativa para nós. Meteoro. Vamos lá, bom dia. Que frio do Jânio, né? Deus me livre igual. E ainda tem o frio, né? E ainda tem o frio. Mas o Ricardo tem razão, nosso ouvinte, né? É um total absurdo, mas o que eu quero sublinhar, talvez no restante da imprensa tradicional você não consiga compreender e formar a sua opinião como nós fazemos aqui, por estar atrapalhada e com outros objetivos. Nós vamos entender o seguinte: o projeto da LDO foi aprovado por Câmara e Senado. Agora, para que ele vire lei, ele precisa ser sancionado pelo presidente. Mas o presidente da República pode vetar o projeto de lei naquilo que ele não concorde. E o motivo para o veto se dá pela inconstitucionalidade ou pela afronta ao interesse público. Então, toda a bola, o campo, as traves, a rede, o juiz, o uniforme, está tudo com o Bolsonaro. É só ele vetar. O presidente da República pode corrigir essa questão do fundão eleitoral com o veto presidencial. E a atribuição é dele. E não significa que isso seja qualquer tipo de desrespeito ao poder legislativo, porque o veto é uma prerrogativa do presidente que está na Constituição. É só vetar. Vai lá e veta, presidente. E aí o veto vai voltar ao parlamento, vai voltar à Câmara e ao Senado, que em sessão conjunta, os 513 deputados e os 81 senadores terão de decidir, daí, definitivamente, se vão ou se não vão aumentar o fundão eleitoral. A última palavra é do parlamento. Mas, com o veto, vai acabar essa desculpa esfarrapada de pessoas que votaram sim, alegando que votaram sim à LDO e não ao fundão. Daí cairão todas as máscaras definitivamente. Por isso que o veto é tão importante. Por isso que eu espero que o presidente vete. Agora, vamos fazer a análise ao contrário. E se o presidente da República não vetar o fundão eleitoral? E se ele concordar com o fundão eleitoral? Quem será o responsável? Será que alguém vai acreditar nesse Brasilzão de Deus que a culpa é de um deputado do Amazonas? Alguém vai comprar essa tese? Se houver a sanção e não o veto, se o presidente concordar com o fundão, ele será partícipe na decisão. Por isso que eu digo que ao Bolsonaro tem apenas uma decisão, o veto. Porque se não vetar, ele concordará com 6 bilhões de reais para pagar campanha política. E aí, se ele fizer isso, do ponto de vista político também ele vai ser muito tonto, viu, Pietro? Porque ele vai estar entregando mais de R$500 bilhão para o Lula fazer campanha sobre ele. Aí também, vou te dizer, tem que ser muito, muito, muito tonto para acolher esse tipo de situação. E estou falando aqui tonto de tonteria mesmo, né? Uma expressão castelhana, espanhola. E aí, Pietro? Tem mais participações aqui no nosso Jornal da Mercosul. Vamos com uma mensagem do Paulo Henrique. Denian, Pietro, amigos da Mercosul, bom dia. Eu gostaria aqui de fazer uma sugestão de pauta, Denian. Seria sobre a questão quase calamitosa, né, do ferryboat em Guaratuba, né? Uma empresa nova venceu uma licitação, não tem capacidade técnica para executar o serviço e recentemente o estado do Paraná requisitou equipamentos, balsa da empresa que estava prestando serviço e perdeu a licitação. Então, uma situação parece que insolúvel em curto prazo. Seria essa a sugestão. Bom dia a todos. Valeu, Paulo Henrique. É muito boa, de fato, a sugestão de pauta. Então, veja, teve uma empresa que ganhou a licitação e a que ganhou não consegue fazer o serviço. E aí o governo do estado teve que requisitar os equipamentos da empresa que perdeu a licitação. É uma piada, né? Chega a ser uma piada. Vamos atrás da questão do ferryboat de Guaratuba. Aliás, tem algumas lendas, assim. Uma das lendas é a construção de uma ponte ali na Baía de Guaratuba.
talvez quando eu for trisavô de alguém, construam aquela ponte ali. Porque até lá é só conversa e nenhuma ação prática. E aí, Pietro? O Paraná deve receber nos próximos dias cerca de 453 mil doses de vacinas contra a Covid-19. Segundo o governo do estado, o envio de novas remessas foi confirmado pelo Ministério da Saúde neste domingo e deve incluir doses para a primeira e segunda aplicação, o que deve garantir aí o avanço da campanha de imunização por idade no estado do Paraná. São doses produzidas pela Oxford AstraZeneca, Coronavac e da vacina da Pfizer, também aqui que devem chegar ao estado do Paraná nos próximos dias. São, portanto, mais de 400 mil doses baixando aqui no Paraná nos próximos dias. Se o número for mantido como está, são mais de quase 90 mil vacinas para Curitiba e as outras 310 mil vacinas espalhadas pelo Paranazão inteiro, né? Então nós estamos falando aqui de mais 90 mil doses, o que permitirá um avanço bastante expressivo da imunização por idade aqui na capital. Hoje vacina alguém aqui em Curitiba ou parou, hein, Pietro? Hoje tem vacinação aqui em Curitiba, vamos atualizar quem terá direito à vacina contra a Covid aqui na capital. Só um minutinho. Porque eles vacinaram, o poder público vacinou 38 anos, apenas os nascidos no primeiro semestre do ano. E a prefeitura alega que daí acabou a vacina, não tem como avançar e deixou apenas, ao que tudo indica, para uma espécie de repescagem. Mas não teria imunizante suficiente para seguir com a vacinação. Então está bem devagar, mas está devagarinho, enquanto, para variar, outras capitais brasileiras avançam e avançam rápido. A capital do estado de São Paulo, por exemplo, tem um calendário apresentado até sexta-feira dessa semana. Já se conhece o calendário em São Paulo até sexta-feira. Porto Alegre imunizando a casa dos 33 anos. E a gente aqui parado em 39. É no ritmo de um cágado que anda a vacinação na capital paranaense. E olha que aqui não se aplica a segunda dose na velocidade que era esperada. Também, se houver a comparação de Curitiba com outras capitais brasileiras, a maior parte das capitais brasileiras aplica mais segundas doses do que a capital paranaense. E pior ainda, a aplicação de segundas doses aqui não há previsão de adiantar, porque também algumas capitais do Brasil decidiram adiantar a aplicação da segunda dose, não apenas da Pfizer, que a própria bula diz para aplicar com 21 dias, mas também da vacina da AstraZeneca, de ganhando pelo menos meio mês vacinando mais rápido. Nós estamos num ritmo que eu vou te dizer uma coisa, e muito é culpa do governo do estado que não cobra a equiparação do número de doses que o Rio Grande do Sul recebe com o Paraná. E por que eu bato na tecla do Rio Grande do Sul? Porque o Rio Grande do Sul tem 11 milhões de habitantes e o Paraná tem 11 milhões e 100 mil habitantes. Nós temos mais gente aqui do que no Rio Grande do Sul. São os dois estados com a população parecida. E o Rio Grande do Sul continua recebendo mais doses do que o Paraná, o que é absolutamente inaceitável. Inaceitável. O que mais, Pietro? A Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba fará hoje uma repescagem para o público de 39 anos e mais que ainda não recebeu a imunização contra a Covid-19. E, falando do Estado, o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, falou sobre os efeitos após 6 meses de vacinação contra a Covid no Paraná. Vamos ouvir. Os efeitos são relacionados principalmente à construção do escudo imunológico coletivo da população. Essa defesa de mais de uma pessoa. Então, quando o grupo de vacinados aumenta, consegue diminuir um pouco a transmissão, a contaminação, a força do vírus em se reproduzir, porque já começa a encontrar organismos que estão protegidos, mesmo que não totalmente, mas em parte. Principalmente aqueles que tomaram a primeira dose. Então, assim, sem dúvida nenhuma, a vacinação tem sido o principal instrumento de defesa nesse momento. Nós precisamos manter esse cuidado. O que a gente falava no início da pandemia, foco no teste, na testagem, nesse momento a gente transforma esse pensamento coletivo em foco na vacina. A vacina vai nos dar a condição de superar essa dificuldade do coronavírus.
Pode ir adiante, Pedro. Em Foz do Iguaçu, no oeste do estado, liberou mais agendamentos para vacinar pessoas com 30 anos ou mais. Em Maringá, retoma hoje a aplicação de primeira dose para pessoas entre 35 e 59 anos. Cascavel amplia hoje a vacinação para pessoas com 33 anos ou mais. Em Londrina, o prefeito Marcelo Bellinati liberou o cadastramento para vacinação contra a Covid de pessoas com mais de 30 anos. Bellinati também falou sobre a liberação da segunda dose da vacina contra a Covid. Vamos ouvir. O que está acontecendo? Tem muita cidade no Brasil que está usando a segunda dose para dar a primeira. Tem muita cidade que libera, por exemplo, para vacinar com 25 anos, só que não vacinou nem quem tem 60. Ou seja, não estão fazendo de forma organizada. Aqui em Londrina nós estamos fazendo de forma absolutamente organizada, sem fila, sem aglomeração, com horário marcado e, mais importante, vai ter a vacina para todo mundo, né? Não está, com perdão da palavra, a zona que está no Brasil inteiro. Está uma zona. Então não adianta isso. Aqui nós estamos fazendo certinho, dando exemplo para o Brasil e para o mundo, né? Então estamos liberando hoje o cadastro para quem tem 30 anos, né? Fiquem atentos, já façam um cadastro, exatamente para a gente saber o número de pessoas que tem para a gente começar o processo de vacinação. Essa posição do prefeito Marcelo Bellinati, ela é uma verdade até a vírgula. É ótimo você cadastrar as pessoas, você agendar, ninguém enfrenta a fila, a partir de 30 anos todo mundo pode se cadastrar, isso funciona lindamente, até a vírgula, porque daí na vírgula vem, mas tem muitas pessoas que não estão se cadastrando, que não sabem se cadastrar, que não têm acesso à tecnologia, que estão atrapalhadas, que deixam para lá, porque muitas têm vergonha de procurar um ente público para dizer que não sabe lidar com o telefone, que não consegue fazer o seu cadastro no computador. Então, esse mundo de fantasia, até quando a classe política... Alô, Londrina. Eu falei isso pro prefeito, na entrevista que fizemos lá na capital do norte do Paraná. Até quando nós vamos lidar com esse tipo de percepção de que estamos na Noruega ou na Dinamarca, que todo mundo tem acesso às redes sociais, que pode ter informação de quando que é a vacinação, ou que pode ficar atualizando, apertando o F5 na página da prefeitura, como é o caso de Curitiba, para saber quando chega a sua hora, que aqui simplesmente se ignora calendário, não se tem um mínimo de projeção e de previsão, é a falta de previsibilidade absoluta quanto a esse ponto. Segundo lugar, lá em Londrina, não, nós estamos dando exemplo para o Brasil e o mundo porque fazemos tudo por cadastramento, ignorando que uma parte da população tem dificuldade em lidar com aplicativos e questões do gênero. Então, nem aqui e nem lá, nem Londrina é exemplo para o país e Curitiba também não é. Não é nenhuma e nem outra. O ideal seria uma junção das duas. Eu gosto da ideia de cadastramento, mas ninguém sabe, ninguém sabe com que idade está a vacinação em Curitiba. Sabe por quê? Porque a partir de 30 pode se cadastrar e a cidade te chama na hora de tomar vacina. Tá, em que idade está a vacinação em Londrina? Para que a população possa fazer a comparação com outros municípios e para que a população possa fiscalizar o governo. Com que idade se está imunizando em Londrina? Aqui em Curitiba nós sabemos, 39 anos. Um pedaço dos 38 foi imunizado, da população com 38, mas não terminou ainda a imunização com 38. Então parou onde? Parou em 38 anos. Hoje repescagem para 39. 39 ou mais. Se você está ouvindo o jornal e perdeu a vacinação, não importa a idade que você tem. Se você tem mais de 39 anos, hoje é o dia. Vai tomar sua vacina. Mas parou em 39. Foz do Iguaçu 30, Cascavel 33, Londrina ninguém sabe. 39 anos em Londrina. Parou em 39. 39 anos. Então, o pessoal de 30 pode cadastrar, mas não há qualquer previsão também de quando chegará a sua hora. Está bem atrapalhado, o Paraná, não à toa, o Paraná não figura no top 5 da imunização. O Paraná, com toda a pujança econômica, com toda a força dos profissionais de saúde,
do modelo e do exemplo do SUS no estado do Paraná. Nós estamos perdendo aqui para Mato Grosso do Sul, para Rio Grande do Sul, está perdendo para Bahia, perde para todo mundo. Perde para Maranhão. Então, a responsabilidade precisa ser dada a quem é responsável. Ao governo federal, que envia menos doses do que deveria, e ao próprio estado do Paraná, que, em comparação com outras unidades da federação, caminha de forma mais lenta. São Paulo vai imunizar aí, quase completar a faixa dos 30 anos essa semana. Aqui em Curitiba não tem nem vacina. Então é isso. O que mais, Pietro? Em recesso até a primeira semana de agosto, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid decidiu criar 7 núcleos de investigação para acelerar a análise de documentos neste período. Vamos ouvir o que disse o vice-presidente da CPI, senador Randolfo Rodrigues da Rede. A primeira das providências, a montagem de núcleos que irão tratar de temas que estão advindo a essa comissão. Um dos casos, por exemplo, é o das intermediárias para aquisição de vacinas. Um outro tratando dos negócios da empresa VTC-Log e quais interesses estão envolvidos em torno dessa empresa. Um outro para enfrentar a questão dos fake news e o papel dos fake news no agravamento da pandemia, dentre outros temas. Além disso, estabelecemos que entre os dias 26 e 29 deveremos ter uma reunião de senadoras, senadores e da direção da CPI com juristas para organizarmos o lastro jurídico necessário, jurídico-constitucional necessário para o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia. Esse é o senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá. São 7 horas e 51 minutos agora, 7h51. A FONMED Proteção e Segurança em Descartáveis Cirúrgicos produz aventais e campos cirúrgicos de proteção. Então, atenção, consultórios médicos e odontológicos. Atenção, profissionais de saúde em geral, hospitais. Comprem na FONMED. Os produtos têm certificação e autorização da Anvisa e têm preço imbatível. Então, atenção para o endereço eletrônico da FONMED, é fonmed.com, fonmed.com. Se você quer fazer negócio com veículo, não venda um carro, não compre um carro sem antes consultar a CD Automóveis. A CD Automóveis fica em Curitiba, na Avenida Água Verde, número 499. Você pode procurar também na internet em CD Automóveis, tanto nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, quanto a página também da CD Automóveis. CD Automóveis em Curitiba, isso vale também para você financiar ou refinanciar o seu veículo. Siga a nossa dica em CD Automóveis. Jornal da Mercosul. Jornalismo sem rabo preso com ninguém. Vamos com os ouvintes aí, Pietro. Tem participação do Japa do Boa Vista aqui no Jornal do Mercosul. Solta aí. Bom dia, Daniel, Pietro, Adel, Rafael, todos os amigos, Japa do Boa Vista. Passando para desejar uma abençoada semana a todos. E, Daniel, assim como o teste em massa, que virou folclore, né? A compensação por idade, que dizia que nós recebíamos menos vacina, porque outros estados tinham pessoal mais idoso, e na época das pessoas mais jovens, aqui nós seríamos compensados, também vai virar lenda, porque os outros estados estão todos avançando. Vai compensar quando? Quando for vacinar as crianças de 4, 5 anos? Miguel, né? Miguel. Abraço, meus queridos! Baita Miguelaço, né? Japa, isso aí, baita Miguel. Bom, de notícia positiva, para a gente não olhar para apenas o lado feio das coisas, nós teremos 400 mil doses de imunizantes esta semana aqui no Paraná. De modo que vamos caminhar na imunização da faixa dos 30 anos, né? Em Curitiba ainda 38, muito devagar, mas chegando mais doses, quem sabe a gente não fecha a semana aí 35, 34 anos, né? Outras cidades, como a região de fronteira, estas sim vão terminar antes, porque receberam mais doses por conta de ser justamente a fronteira com outros países. E aí, Pietro? Tem mensagem do Silvio, ele fala aqui de Curitiba. Bom dia, meus amigos. Estou ouvindo aqui a matéria com relação à vacinação em Londrina. Eu não sei se ficou claro também que as escolas municipais todas
elas estão auxiliando as pessoas que têm dificuldade para fazer o cadastramento, alguma alteração necessária. Então, o cidadão ele vai até uma escola municipal mais perto da casa dele e é auxiliado a fazer o cadastro. Tá? Aqui é o Silvio de Londrina. Ô Silvio, bem legal essa tua explicação de que nas escolas tem profissionais de educação para auxiliar quem não consegue fazer o seu cadastramento. Essa notícia é bem boa, bem importante, mas, de qualquer maneira, a comunicação fica voltada apenas ao cadastramento e me parece que não serve. Nós precisamos sim ter um cadastramento efetivo, mas o chamamento para vacinação por idade de forma aberta e clara. Não dá para pendurar tudo no aplicativo. Nós não somos a Dinamarca. E Londrina não é Oslo, na Noruega. Londrina é Londrina, Paraná, Brasil. Eu sou muito favorável a que nós tenhamos o avanço da tecnologia, de que tenhamos o aplicativo funcionando direitinho, cadastramento, evitar filas. Eu acho isso sensacional. Mas não pode funcionar sozinho. Nós precisamos ter, justamente para aqueles que são desavisados ou não têm cognição, conhecimento para fazer o cadastramento, essas pessoas precisam ser atendidas. E com presteza. E com resultado efetivo pelo poder público. O que mais, Pietro? Tem mensagem do Hamilton. O Hamilton fala aqui de Curitiba. Solta aí. Bom dia, Nenê. Bom dia, Pietro. Bom dia, pessoal do Mercosul. Muito frio, né, gente? A questão da vacina, eu acho que está complicado a logística. Está errada. A logística que o Paraná recebe, que está batendo tanto na tecla, mas está errado também a logística que o Paraná distribui. Por quê? Porque tem cidades que já vacinaram aí com 30, 25 anos, 20 anos, já praticamente encerraram a vacinação e Curitiba está atrasada. Então, essas cidades receberam vacinas a mais. Alguém errou, alguém precisa esclarecer esses fatos. Bom dia a todos. Verdade, Hamilton. E tem cidades aqui no Paraná que não aplicaram 70% das doses recebidas. Você tem ideia disso? Tem um levantamento feito pelo próprio governo que demonstra que 70% dos municípios, que alguns municípios, poucos, mas há alguns municípios no Paraná que não aplicaram mais do que 30% das doses recebidas. As doses estão todas lá na geladeira. Olha isso, gente. Então, é logística também. Tem razão o nosso ouvinte, o Hamilton, aqui de Curitiba. E aí, Pietro? O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, negou que o tribunal tenha retirado poderes da União para atuar contra a pandemia da Covid-19. Segundo ele, o governo federal se auto-excluiu do combate à crise sanitária. O novo decano do STF, após a aposentadoria de Marco Aurélio Mello, ministro Gilmar Mendes, concedeu entrevista ao podcast Supremo na Semana, produzido pela Secretaria de Comunicação do Supremo Tribunal Federal. Vamos ouvir. Então, o tribunal, na verdade, não se limitou à crise sanitária estrito sensu, né? Mas tratou de vários temas. E eu tenho dito que é muito injusto a acusação que se faz de que o Supremo retirou à União, ou retirou da União, a competência para atuar nesse processo. Pelo contrário, né, o que o Supremo afirmou é que, diante da ausência da União, estados e municípios não deveriam ficar impedidos de tomar as medidas de isolamento social e outras medidas restritivas. Mas, na verdade, quem se auto-excluiu desse processo foi a própria União, a partir de impulsos do governo federal. A parte da análise política é absolutamente desnecessária naquilo que fala o ministro Gilmar Mendes. O ministro Gilmar Mendes faz política de toga, né? Então, a parte política de que se auto-excluiu, isso tudo a gente tem que deixar de lado, isso não é comportamento que se espera de um ministro da Suprema Corte. Mas ele tem razão no que toca à decisão judicial. Na decisão judicial do Supremo Tribunal Federal não há exclusão da União. O que diz é que compete não apenas à União, mas também aos estados, aos municípios e ao Distrito Federal a gestão da pandemia. E, de fato, a decisão do Supremo Tribunal está de acordo com o que afirma a Constituição da República. A saúde é tema de competência comum. É competência comum entre estados, municípios, Distrito Federal e a União
a gestão da saúde. O SUS, ele atinge todos, né? O SUS é municipal, ele é estadual e ele é federal. Então, a decisão judicial do Supremo está certa. O que está errado é o ministro Gilmar Mendes, mais uma vez, fazer política de toga. O ministro Gilmar Mendes é o mais lamentável ministro do Supremo Tribunal Federal no que toca a essa questão de dar pitaco político, né? Tocou a musiquinha, tá na hora de ir embora. Vamos nessa, Pietro? Vamos nessa. Muito obrigado pela audiência, uma ótima semana e agora tomar um café porque tá muito frio aqui em Curitiba. Gelou total. Voltamos amanhã com o nosso jornal a partir das 7 horas. Tchau, pessoal.